começar a gravar. Só para a gente poder depois, se alguém quiser ver, botar lá, se alguém faltar. Pode começar. Então, eu não consegui entender muito bem o que seria o raio. Eu não entendi direito o conceito. Ótimo. Vamos explicar melhor isso. Então, tá conseguindo ver minha tela aqui? Sim. Então, um raio é uma classe de equivalências de estados. O que é isso? Imagina que você tem o espaço de Hilbert. É essa folha aqui, tá? Não dá para imaginar isso, visualizar, né? Porque é uma coisa multidimensional. Mas você vai ter várias direções nesse espaço de Hilbert. E aí você pode pensar, lembra que a gente falou que a gente podia pensar em vetores como setinhas, que nem no ciclo básico? Você pode pensar numa reta, né? E um vetor, um estado psi, é um ponto nessa reta, certo? Por exemplo, esse carinha aqui. Mas eu também posso ter um vetor que é 2 vezes o psi, ou eu posso ter um carinha que é eta vezes o psi, onde eta é um número complexo qualquer. É porque fica difícil de visualizar, porque o número complexo eta qualquer, ele é um módulo de eta vezes uma fase. Né? Então, é como se você tivesse 2 fases diferentes, isso corresponde a 2 estados, não necessariamente iguais. Só que a gente diz em mecânica quântica que o estado psi representa a mesma coisa que o estado eta vezes psi. Então, a gente fala não no estado psi ou no estado eta vezes psi, mas a gente fala na reta inteira. Essa reta inteira aqui é o raio. Tá mais claro isso? Entendi. Sim, obrigada. Tudo isso aqui é o raio. Agora, deixa eu mostrar para vocês por que está com um delay bizarro aqui no meu computador. Deixa eu mostrar para vocês por que não importa, né, se eu multiplicar um estado por um número complexo qualquer. Então, a gente sabe, né, se psi for um estado normalizado, aí que tá, hoje o computador resolveu. Se psi for normalizado, isso aqui é 1, né? Isso é um estado normalizado. Se eu tiver um psilinha, né, definir aqui psilinha, que é dado por eta vezes psi, isso daqui vai ser o módulo de eta, né, ao quadrado, certo? Se eta for um número e elevado aí vezes θ, então, nesse caso, o psilinha também é normalizado, concorda? Porque ele também tem norma 1. O produto interno do Bra associado aí com o ket é 1. Certo? Se isso daqui for diferente, se isso for diferente de 1, o estado ele não é normalizado, mas eu posso sempre normalizar ele criando o estado psi, que é dado pelo psilinha, divididos pela raiz de psilinha, psilinha. Então, eu sempre posso normalizar o estado. Agora, em mecânica quântica, como é que a gente calcula probabilidades? A probabilidade de eu estar num estado psi, se eu fizer uma medida, a probabilidade desse estado psi colapsar para um estado φ, vai ser dado pelo módulo do produto interno entre φ e psi ao quadrado. Agora, essa probabilidade aqui é a mesma coisa que se eu calcular a probabilidade de E elevado a I vezes θ psi colapsar em φ. Vocês conseguem ver por quê? Porque isso aqui, né, vai ser igual a φ psi vezes E elevado a Iθ, né, vezes E elevado a menos Iθ vezes psi φ. Tá vendo? Então, esse carinha aqui cancela com esse carinha. Virou 1 isso aqui. Então, não importa se eu tenho um número complexo de módulo 1 multiplicando o meu estado. As probabilidades de resultados de medidas vão ser sempre as mesmas.
Então, tanto faz eu multiplicar por um número, por uma fase global, né? A gente chama isso aqui de fase global. Isso é uma fase global. Tá claro isso, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Você pode repetir esse último pedacinho, Thiago, sobre a fase global, por favor? Posso. Tá vendo Obrigado. que a forma como a gente calcula probabilidades é por essa fórmula aqui da regra de Born, que é a chamada regra de Born. É o produto interno entre dois estados, módulo ao quadrado. Só que o produto interno entre o psi e o φ, módulo ao quadrado, vai ser a mesma coisa que o produto interno entre e elevado a i θ vezes psi e φ, entendeu? Eu Tá, poderia, entendi. eu, Entendi. porque aqui eu vou ter um fator e elevado a i θ, mas quando eu tomar o complexo conjugado, eu vou ter um fator e elevado a menos i θ. Então, essa fórmula de probabilidades, ela é invariante sobre fases globais. Essa fase global não muda nada para ela. Só que probabilidades é tudo que a gente vê na vida, né? A gente só pode obter resultados de probabilidades, que é o que a gente mede experimentalmente. Se a gente repete um experimento várias vezes, a gente consegue medir a probabilidade de um evento acontecer ou de um estado colapsar para outro. Tá claro? Tá mais claro, Ian? Sim, agora ficou claro. Legal. O que mais, gente? Mais dúvida? Eu tenho uma dúvida sobre o postulado 4 da evolução temporal. Pode falar. Você tinha dito na aula que transformações físicas entre estados são representadas por operadores unitários. Só que eu queria saber se esses operadores unitários são necessariamente hermitianos, ou eu estou viajando. Não necessariamente. Um operador ele pode ser unitário e hermitiano ao mesmo tempo, mas não necessariamente isso é verdade. Tá? Beleza. Então, nesse caso, não necessariamente. Não necessariamente. O operador hermitiano, isso é muito importante. Tem alguém com áudio ligado aí, se puder... Deixa eu ver se eu consigo... Acho que é o Lívio. Como que eu faço para mutar aqui? Ah, pronto. Tem um botão ali. Pronto. Então, o operador hermitiano, ele é da seguinte forma, ele é tal que, se for um operador A, né, ele é hermitiano se ele for igual a DAG, o transposto complexo conjugado. O operador unitário, ele satisfaz U vezes U DAG igual a identidade. Tudo bem? Beleza. Então, essas são duas coisas diferentes. Tá? Agora, uma coisa que é verdade, que eu não cheguei a falar ainda, mas que a gente vai explorar em detalhes, né? Bom, primeiro, esses operadores hermitianos, eles têm autovalores reais. A gente já viu isso, né? Todo mundo tá lembrado. E aí a gente associa observáveis a operadores hermitianos. São quantidades físicas que a gente pode medir no laboratório. Então, é porque, exatamente, esses caras vão ter autovalores reais e a base de autovetores vai ser ortonormal, né? Agora, uma coisa que é verdade é que se eu tiver E elevado a I vezes um operador A hermitiano, né, isso daqui é um operador unitário. Então, se A é hermitiano, então U é unitário. Conseguem ver isso? Isso é um fato importante que a gente vai usar. Vamos fazer a conta. Tá? O U, quem é o U? Ele vai ser a identidade mais I vezes A mais I ao quadrado sobre 2 fatorial vezes A ao quadrado. Vocês pegaram a ideia, né? I ao cubo sobre 3 fatorial vezes A ao cubo, por aí vai. Agora vamos calcular o U Dagger. O Dagger vai ser identidade mais I vezes A Dagger, né?
mais menos I ao quadrado sobre 2 fatorial A dagger ao quadrado, mais menos I ao cubo sobre 3 fatorial A dagger ao cubo, e por aí vai. Concorda? Só que o A é hermitiano, então isso daqui vai ser identidade mais I vezes A mais menos I ao quadrado sobre 2 fatorial A ao quadrado mais menos I ao cubo sobre 3 fatorial A ao cubo, por aí vai. Que é a série da exponencial, mas eu estou substituindo I por menos I. Então, isso aqui é E elevado a menos I vezes A, concorda? Então, se eu pegar U e multiplicar por U dagger, isso vai ser igual a E elevado a I vezes A, vezes E elevado a menos I vezes A. O operador A, ele comuta com ele mesmo, né? Porque A vezes A menos A vezes A igual a zero. Então, eu posso juntar essas exponenciais aqui. Nem sempre eu posso fazer isso agora. Ok? Isso é outra coisa que eu queria chamar a atenção. Atenção. Em geral, E elevado a A vezes E elevado a B é diferente de E elevado a A mais B. Tá ok, gente? Isso aqui, em geral, não é verdade. Mas se A e B comutam, que é o caso aqui, né? E A igual a B, eu posso escrever isso como sendo E elevado a I, A menos A, que é E elevado a zero, que é a identidade. Então, a exponencial de um operador hermitiano é sempre unitária. Okay? Mais alguma dúvida sobre isso, gente? Quem quer perguntar mais? Então, eu tive um problema no postulado 3. Eu não sei nem explicar, mas eu não consegui aceitar o negócio de tirar a probabilidade depois de já ter medido. Tipo, tirar a probabilidade do estado depois de já ter feito a medida. Eu não sei. Tá. Vamos por parte, que isso é uma grande fonte de confusão. Então. Que bom que você trouxe esse ponto. Então. É a Isabela, né, que falou. Sim, viu? Eu não vejo o nome aqui, eu estou só reconhecendo a voz. Então, medidas, né? Como é que é esse negócio de medida? O que acontece no laboratório? Vamos ver uma situação concreta, tá? Vamos pensar, vocês gostam mais de fóton ou de elétron? Escolhe aí. Gosto mais de fóton. Fóton, né? Tá bom. Todo mundo gosta mais de fóton. Então, o fóton ele pode ter estados de polarização, né? É um exemplo de um grau de liberdade, polarização do fóton. Então, eu vou falar que ele pode ter um estado de polarização horizontal e um estado de polarização vertical. O estado de polarização horizontal significa que o campo elétrico do nosso fóton ele oscila ao longo da direção X, ao longo da direção horizontal. Então, a onda eletromagnética é uma ondinha que faz assim. Ela vai oscilando. O campo elétrico ele oscila em torno da direção X e ele se propaga na direção Z. Tá? Já o campo elétrico vertical, que corresponde a um fóton com polarização vertical, isso daqui corresponde a um campo elétrico que oscila na direção Y. Então, vou ter o meu campo elétrico aqui, e ele vai fazer uma oscilação no plano YZ, né? Ele tem uma oscilação vertical. Tá bom, gente? Tá claro isso? Tá claro?
esses 2 graus de liberdade de polarização do fóton? Então, quem são os elementos do espaço de Hilbert? Os elementos do espaço de Hilbert são uma superposição entre H e V. Onde H e V são esses estados e alfa e beta são números complexos. Então, isso daqui é um vetor, né, que mora no espaço complexo C2. Poderia representar esse cara como uma dupla de números complexos, né? Mas eu vou manter nessa notação de bracket, porque a gente está fazendo bracket. Então, vou fazer um experimento para tirar a dúvida da Isabela. Experimento. Presta muita atenção, gente, porque esse é um ponto de confusão muito grande. Eu vou introduzir esse objeto, que é um polarizador. Tá? O polarizador é um material e, se eu olhar microscopicamente, eles são vários fiozinhos condutores, assim, que eu posso orientar na direção que eu quiser. Então, vamos falar que eu orientei eles na direção vertical. Então, estou orientando esse polarizador na direção Y. Okay? Então, o que vai acontecer? O meu fóton, que tem uma polarização vertical, ou seja, o campo elétrico dele está alinhado com esses fiozinhos condutores aqui, ele vai passar por esse polarizador, por esse pedaço de vidro, né, por esse material. Então, vamos abrir microscopicamente aqui o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui um fio, vou desenhar azul, manter as cores. Então, eu tenho um fiozinho microscópico, onde nesse fiozinho microscópico eu tenho elétrons. E o meu fóton está vindo, oscilando ao longo dessa direção aqui. Ó. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Esses elétrons vão sentir esse campo elétrico. E a energia do campo elétrico vai ser usada para balançar esses elétrons. Tá? Eles vão ficar chacoalhando lá, microscopicamente. Só que, por conservação de energia, significa dizer que não vai passar nada. Porque a energia do campo elétrico oscilante está indo para oscilar agora os elétrons. Está claro isso, gente? Então, se eu entrar com um fóton na polarização V, nesse polarizador alinhado ao longo da direção Y, polarizador ao longo da direção Y, não passa nada. Não transmite. Agora, se eu fizer essa experiência com um fóton polarizado ao longo da direção horizontal, o que vai acontecer? Então, tem um fóton polarizado ao longo dessa direção aqui. Na direção Y não tem nada. Então, o campo elétrico está oscilando ao longo dessa direção. E aqui está o meu polarizador alinhado na mesma direção Y. O que vocês acham que vai acontecer? Pensa que o elétron ele é como se fosse uma miçanga numa cordinha. Ele só pode se mover ao longo de uma direção. Ele está restrito, ele não pode se mover ao longo da direção X. O que vocês acham que vai acontecer com o fóton polarizado na direção H? Vai se mover somente na direção de H. Desculpa, não ouvi. Ele vai se mover somente na direção de H? Não, o elétron ele não pode se mover na direção de H porque ele está restrito a se mover nesse fio que está alinhado ao longo da direção Y. Então não tem o que o elétron fazer. Ele está preso lá, entendeu? Ele não tem como se mover. Ele não tem como pegar a energia do campo elétrico. Se ele não tem como pegar a energia do campo elétrico, esse fóton ele vai passar desse polarizador intacto, porque a energia dele não foi gasta para mover o elétron. Concorda? Faz sentido, gente?
Vamos, gente, eu preciso de resposta. Alguém faz Faz sentido sim, Thiago. Sim, sim. Que bom. Sim, Obrigado. faz sentido. Senão eu acho Sim. que estou falando por nada. Professor, Oi, você pode explicar de novo isso aí rapidinho? posso. Esse polarizador, microscopicamente, é como se fossem vários fiozinhos condutores que estão repletos de elétrons, mas esses elétrons só podem se mover na direção Y, porque eles estão orientados ao longo. Esse fio está alinhado com essa direção Y aqui. Então, se tiver um campo elétrico que oscila na direção Y, quando ele encontrar esse fio, ele vai fazer uma força, né? Uma força que é proporcional à carga do elétron vezes o campo elétrico na direção Y, certo? E aí essa força vai tirar, ela funciona de maneira a tirar a energia do campo elétrico e dar energia para os elétrons. Então, a potência nesse fóton, a energia nesse fóton, ela vai ser absorvida. Então, ele não vai ser transmitido, ele vai ser absorvido e transferido no movimento dos elétrons, tá? Enquanto que se eu tiver um campo elétrico polarizado na direção horizontal, os elétrons não podem se mover nessa direção, não tem movimento nessa direção, porque eles estão restritos a se mover nesse fiozinho. Então, não tem como os elétrons roubarem a energia do campo elétrico, porque eles estão restritos ali naquela direção Y. Então, o fóton, ele vai ser, se ele tiver numa polarização horizontal, ele vai ser transmitido. Faz sentido? Professor, Fala. no V, o que acontece com o fóton? Ele desaparece? Ele é aniquilado? O campo elétrico associado a ele tem uma energia H cortado ômega, né? Essa pergunta é muito boa, obrigado. Essa energia ela é transferida para o movimento dos elétrons. Então, aquele campo elétrico é como se ele tivesse um pacotinho de energia que você gasta para fazer o elétron se mover. Ele não some, ele é absorvido. A gente diz que ele é absorvido na forma de movimento. Tranquilo, tranquilo. Tá bom? Então, o que esse polarizador ao longo da direção Y está fazendo? Ele está funcionando como se fosse um projetor ao longo da direção vertical, ou perdão, ao longo da direção horizontal. Então, ele está projetando, né, o estado ao longo da direção horizontal. Em outras palavras, se eu colocar um detector aqui, no meu olho, por exemplo, tá? E se eu começar com um estado psi, que é uma superposição de H e V, o estado depois do polarizador vai ser dado por P de Y aplicado em psi, que vai ser igual ao projetor associado ao H vezes alfa H mais beta V, que é igual a alfa H, porque esses estados são ortogonais, né? Porque H projeta fora a componente V, que está no mesmo raio do H. Então, isso é equivalente, né? Um número complexo vezes o H é equivalente ao mesmo estado H. Então, uma medida funciona como sendo um projetor em mecânica quântica. Agora, já que a gente construiu esse cenário, vamos responder a pergunta da Isabela. Está comigo aí, Isabela? Tô sim. Legal. Então, vamos fazer experimento. Então, a gente vai fazer um experimento e a gente tem que repetir ele várias vezes. Então, eu vou fazer várias tentativas. Tentativa. Resultado. Ok? E eu vou preparar o mesmo estado. Então, o experimento é o seguinte.
eu tenho uma fonte de luz aqui, eu vou representar como essa lâmpadazinha. Essa fonte de luz, ela prepara um estado psi, que é igual a alfa H mais beta V. Tá bom? Ela vai emitir os fótons, um de cada vez. Eu vou ter o meu polarizador aqui, que está orientado ao longo da direção Y. Então, aqui está a direção Y. E aqui, vou fazer uma cor diferente. Só para... Nossa, essa aqui não dá para ver nada. Vou fazer uma cor laranja. Só para... Porque aqui a gente não sabe o resultado ainda. E aqui eu tenho um olho. Okay? Um detector. Então, se eu ver um fóton, vi o fóton, então eu vou associar resultado 0. Ou melhor, resultado 1, né? Faz mais sentido. Se eu não vi o fóton, então eu vou associar resultado 0. Agora vamos fazer esse experimento várias vezes. Tá? Então a gente vai ter aqui, Isabela, tentativa número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Eu vou fazer esse experimento várias vezes, tá? Até a tentativa número N. Ok? Só que toda vez que eu faço esse experimento, eu tenho que começar do zero. Então, eu tenho uma máquina aqui, que eu aperto um botão. Quando eu aperto esse botão, pá, emite um fóton. Aí o experimento vai rodar uma vez. Aí você vai estar lá depois do polarizador com o olho numa luneta e você vai ver se tem um flashzinho de luz ou não. Tá bom? Então eu vou falar assim, Isabela, vou apertar o botão. Pum, aí eu aperto o botão. Aí você está lá com o seu caderno do laboratório. Se deu flashzinho, você marca resultado 1. Se não deu flashzinho, você marca resultado 0. Aqui não deu nada, aqui não deu nada, aqui deu 1, barali, barará, lá deu 1. Tá bom? O número de resultado 1 divididos por n, que é o número de vezes que eu repeti esse experimento, no limite em que n é muito grande, para ter estatística, né? Eu faço isso muitas vezes. Vocês concordam que isso aqui é a probabilidade do fóton ser polarizado horizontalmente? Concordam? Sim. Então, essa é a probabilidade do fóton ser polarizado horizontalmente. Okay? Então, a gente vai fazer esse experimento várias vezes. Você vai anotar tudo no caderno. Aí, no final, você vai pegar esses números, número 1, o número de resultados 1, e vai dividir pelo total. No limite em que você fez essa experiência muitas vezes, isso vai te dar a probabilidade do fóton ser polarizado na direção H. Eu vou chamar isso daqui de P de um estado original psi ser encontrado no estado H. Tá? O que a mecânica quântica diz? A mecânica quântica ela diz que essa probabilidade de um fóton no estado psi ser encontrado no estado H é igual ao produto interno entre H e psi. Só que H é uma superposição
no espaço de Hilbert com essas amplitudes aqui, né? Que a gente chama de amplitude de probabilidade. Isso daqui vai ser dado por módulo de alfa ao quadrado, nesse nosso exemplo. Está mais claro o que é a probabilidade aqui? Então, não é que você obtenha a probabilidade depois que o experimento é feito. Para você obter uma probabilidade, você tem que necessariamente reproduzir o experimento muitas vezes. E depois que você tem estatística suficiente, você pode reconstruir essa probabilidade. Só que o que a mecânica quântica te diz é uma receita de bolo para você obter aquela probabilidade antes do experimento ser feito. Se você conhece o estado original, o psi, e se você conhece a medida que você está fazendo, qual é o projetor que você está projetando, né? Ao longo de qual direção do espaço de Hilbert você está projetando, a mecânica quântica te ensina, através da regra de Born, que é essa fórmula daqui, a calcular essa probabilidade antes de você fazer o experimento. Mas essa probabilidade vai coincidir com o que você vai achar se você reproduzir aquele experimento várias vezes e fizer esse procedimento experimental aqui, de dividir o número de resultados 1 pelo número total de vezes que você fez o experimento. A mesma coisa eu podia falar em relação à probabilidade do estado psi ser encontrado, quando eu fizer uma medida, no estado V, né? Isso daqui é dado por produto interno entre V e psi. Módulo ao quadrado, que é igual ao módulo de beta ao quadrado. Okay? Aqui, nesse experimento, eu só tenho 2 resultados possíveis, né? Espera aí, que meu computador está manhoso hoje. Eu só tenho 2 resultados possíveis, 1 e 0, tá vendo? A probabilidade de alguma coisa acontecer, somado sobre todas as coisas que podem acontecer, tem que dar 1. Então, a probabilidade de eu ter resultado 0 mais a probabilidade de eu ter resultado 1 tem que ser igual a 1. Isso daqui é a mesma coisa que dizer que o módulo de alfa ao quadrado mais o módulo de beta ao quadrado tem que ser igual a 1, que por sua vez é a mesma coisa que dizer que o psi é normalizado. Essas 3 coisas são iguais, tá vendo? Todas elas são idênticas. Entendeu? Por isso que a gente quer trabalhar com estados normalizados. Por isso que a gente escolhe um representante de um estado sempre normalizado, para que as nossas probabilidades somem para 100%, somem para 1. No caso, 100% é bom. Tá claro, gente? Se vocês entenderem bem isso, vocês já vão começar a entender 90% do que é mecânica quântica. Tá? Vocês têm sempre que pensar num conjunto grande de sistemas idênticos e você faz medida independentemente em cada um desses sistemas idênticos. A gente fala de um ensemble, né? Esse conjunto aqui, né, ele é um ensemble com N elementos. A mecânica quântica ela é uma probabilidade, ela é uma teoria probabilística, uma teoria estatística. A mecânica quântica não te diz nada sobre a realidade em si, ela te diz sobre a probabilidade de eventos acontecerem. Entendeu? Então, é como se fosse uma máquina matemática, como se fosse uma ferramenta matemática, né? Que diz para você a probabilidade das coisas acontecerem. Diz como calcular a probabilidade. Dado o estado inicial e dadas as medidas que você vai fazer, diz para você como é que você calcula essas probabilidades. Tá? A gente vai passar o resto do semestre aprendendo a mexer nisso, a calcular essas probabilidades. Tá claro, gente? Agora sim. Assim. Legal. Obrigado. Mais alguma dúvida, gente? O que mais? Eu tenho uma dúvida, Thiago. Falei. Se a gente, por exemplo, a gente tem uma função φ, né? Que é a função de onda. Aham. E aí, a gente, quando quer calcular a probabilidade da gente encontrar a partícula entre 2 pontos,
Uhum. Eu lembro, não sei se eu vi isso no Griffiths ou se foi em estrutura 1, a gente pode fazer integral, vamos supor que a gente quer encontrar ela entre x e y, né? De Aham. x até y do módulo da função ao quadrado, né? A função, sei lá, a função φ de x, função de x e t, por exemplo. Isso. Isso é a mesma coisa que a regra de Born que você apresentou na última aula? É a mesma Porque... coisa. É a mesma coisa, só que a gente vai ver daqui a pouco, semana que vem eu vou começar a falar disso. Que quando você lida com espaço de Hilbert de dimensão infinita, o psi, ele não é mais um vetor cujas componentes dele te dão probabilidade, mas eles te dão densidades de probabilidade. Então, isso é como se fosse uma densidade de amplitude de probabilidade. O que significa isso? A gente vai ver por análise dimensional, essencialmente, né, que eu posso pegar o produto interno entre um estado x, que significa que a minha partícula está localizada na posição x, e a função de onda. Isso daqui é uma componente da função de onda, que é o valor da função avaliado no ponto x. Isso daqui tem dimensão de 1 sobre raiz de comprimento. Tá? L é comprimento, né? De length. Então, o que a regra de Born diz? Né? Qual é a probabilidade de eu encontrar a partícula entre o ponto x e o ponto x mais dx? A regra de Born, ela diz que eu tenho que fazer o módulo de x, psi, ao quadrado, que é o psi estrela de x vezes o psi de x. Só que cada um desses aqui tem unidade de 1 sobre raiz de comprimento. Então, isso aqui tem unidades de 1 sobre comprimento, a gente vai ver. Então, para eu obter uma probabilidade, eu tenho que multiplicar por um intervalo. E agora sim eu tenho a probabilidade de eu encontrar a partícula entre x e x mais dx. Tá, era exatamente essa dúvida, porque minha dúvida era que a regra de Born a gente está vendo a probabilidade de encontrar em um ponto, né? E quando a gente faz integral, a gente tem um intervalo. É isso que eu queria saber, como é que a gente sabe a probabilidade do intervalo. Isso vem do fato isso de mesmo. que quando a gente for fazer essa transição de somas para integrais, você tem que botar um dx aqui, e aí qualquer objeto que você colocar aqui, você tem que dividir por um comprimento, entendeu? Sim. Quando você transforma uma soma de Riemann numa integral, você tem que introduzir uma densidade. Vem daí. Mas vamos com calma, todo mundo vai ver isso com calma. Ok. Tá? A gente vai estudar isso com bastante nível de detalhe nas próximas semanas. Mas é exatamente a mesma coisa que você viu em estrutura 2. Estrutura 1. Valeu, Né? Thiago. Isso. Mais dúvidas, gente? Isso é uma fonte de confusão muito comum em mecânica quântica. As pessoas tendem a não entender que a teoria é uma teoria estatística e que ela faz previsões sobre probabilidades e que, para isso, vocês têm que repetir o experimento muitas vezes. Deixa eu fechar a janela, que tem uma furadeira irritante. O que mais, gente? Mais dúvida? Mais alguma pergunta sobre os postulados? Bom, se ninguém tem pergunta, deixa eu fazer um comentário só sobre probabilidade, né? Que essa visão da probabilidade aqui que eu estou falando para vocês, não sei se alguém já estudou aí teoria de probabilidades em matemática, mas essa é a visão frequentista. E ela funciona muito bem, tá? No sentido de que se eu puder repetir o experimento várias vezes, a probabilidade ela tem uma interpretação com uma frequência do resultado do experimento. Quantas vezes aquele resultado aconteceu sobre o número de vezes que eu fiz o experimento. Faz sentido, né?
Mas eu também tenho uma visão de probabilidade que é a visão bayesiana, que é desse cara chamado Bayes, né? Que é um cara importante em teoria de probabilidade. E a visão bayesiana, ela diz o seguinte: qual é a probabilidade de chover amanhã? Eu não posso repetir amanhã 1 milhão de vezes e ver quantas vezes o amanhã choveu e quantas vezes não choveu. Porque amanhã só tem amanhã. Mas eu ainda posso falar da probabilidade de chover amanhã. Concorda? Não tem nada que me impeça de falar. A gente ouve isso o tempo todo, na TV, no rádio, sei lá. É meio que um milagre que essas duas visões de probabilidade coincidem. Que a visão frequentista e a visão de Bayes dão o mesmo resultado. Tá? É meio que uma coisa meio milagrosa, assim. Mas a gente pode falar de um sistema único e falar sobre qual é a probabilidade, se eu fizer uma medida sobre aquele sistema único, qual é a probabilidade de eu obter um certo resultado. E aí, se você começar a pensar em termos de bayesianismo, né, a probabilidade, ela basicamente é uma medida do seu grau de confiança de que alguma coisa vai acontecer. O Bayes, ele fala em quanto dinheiro você apostaria naquele cavalo. Né? Não, tipo assim, não tem como você repetir a mesma corrida com as mesmas condições várias vezes e ver quantas vezes o seu cavalo vai ganhar e aí apostar nele baseado nisso. Porque a corrida só acontece uma vez. Né? A corrida com as particularidades que vão acontecer no dia da corrida só vai acontecer uma vez. Então, você pode falar, a probabilidade é basicamente quanto dinheiro de 0 a 100 que você aposta naquele cavalo. Né? É a probabilidade dele ganhar de acordo com você. E cada um tem a sua versão do mundo. Né? Cada um baseado no que você sabe, baseado em quantas corridas aquele cavalo já ganhou, baseado em fatores externos, né? Oi? Não, em fatores externos que não são a corrida em si, né? Exatamente, Por exemplo, baseado o preparo. no que você sabe sobre o criador do cavalo, sobre o histórico dele, né? Você vai avaliar e você vai atribuir um número, né? Sobre aquele cavalo ganhar ou não. Isso é a probabilidade dele ganhar, né? Acontece que toda vez que você pode fazer a análise bayesiana e a análise frequentista, elas coincidem, certo? Tem que coincidir, porque as duas são a probabilidade, né? A probabilidade é uma coisa única. Okay? E em mecânica quântica a gente vai ter isso. A gente vai ter, em geral, a gente vai ter sistemas que a gente pode preparar eles N vezes, identicamente, e reproduzir o experimento várias vezes. Então, a gente, na maioria das vezes, pode pensar do ponto de vista frequentista, certo? Mas se eu quiser aplicar mecânica quântica para o universo inteiro, eu não posso mais fazer isso, porque agora eu só tenho um universo. E qual é a função de onda do universo? Eu não posso preparar um ensemble de N universos, fazer N medidas e ver o que vai dar, entendeu? Então, a gente tem que transitar, se a gente quiser que a mecânica quântica seja uma teoria universal, né, que descreve tudo, a gente tem que transitar entre essas duas visões, frequentista e bayesiana. Isso é uma grande discussão no tema de mecânica quântica. Que, no final das contas, fala sobre o que é a função de onda, né? Esse bicho aqui. O que é isso, no final das contas? Né? Isso é uma propriedade física do sistema ou isso é um objeto matemático que o ser humano criou para guardar o grau de confiança, num certo sentido, que ele tem sobre o resultado de uma experiência? Então, tem as duas visões. Você pode pensar no psi como descrevendo a coisa, né, objetivamente, ou você pode pensar no psi como descrevendo o seu conhecimento sobre aquela coisa. Okay? Muito abstrato, por enquanto, mas eu queria só introduzir essa discussão para vocês pensarem e se alguém tiver dúvida, a gente pode falar sobre isso. Né? O professor, Ah. desculpa, isso daí tem alguma coisa relacionada com a ideia que também é do Bayes, da probabilidade condicional, de você tem... Tem. Se você tem. Tem. Tem algumas identidades de teoria de probabilidade, né? Sobre probabilidade condicional e tudo mais. Eu não vou entrar em detalhe nenhum disso, mas tem a ver. Tem inversão quântica para essas coisas todas.
Mas a gente vai ver aqui mecânica quântica pré-anos 90, que é mecânica quântica original, né? Como ela foi originalmente pensada como uma teoria de probabilidades onde você tem essa interpretação de frequências aqui, de ensemble. Tá? Eu só queria complementar com esse comentário sobre Bayes. Nossa, Mas bem. já tem uma interseção entre essas duas teorias? Tem algo que conecta elas? Tem formas de pensar, por exemplo, a gente vai, não sei se vocês vão ver, mas dá para você descrever a mecânica quântica de um único sistema físico, né? Ao invés de você falar sobre a função de onda em geral, porque como é que eu vou explicar isso agora nessa altura do campeonato? Porque você pode associar um observável em mecânica quântica, que é como se fosse uma matriz que carrega todas as probabilidades de qualquer observação que você possa fazer. Esse observável é chamado a matriz de densidade. E essa matriz de densidade é essencialmente um objeto frequentista, tá? Ele é essencialmente, ele carrega probabilidades de medidas se você repetir aquela medida várias vezes. Mas você pode falar de um único estado quântico que evolui unitariamente, mas de vez em quando ele sofre o que a gente chama de um salto quântico. Ele sofre uma transição aleatória, né? Ele muda de repente para um outro estado e aí durante um tempinho ele evolui unitariamente, depois ele muda de novo. Então você tem meio que um passeio aleatório no espaço de Hilbert. E aí quando você faz médias sobre esses passeios aleatórios e você toma médias sobre várias realizações desse passeio aleatório, você recupera exatamente a versão frequentista da matriz de densidade. Mas a gente não vai ver isso nesse semestre, pelo menos. Tudo bem. Mas é só para vocês saberem que, assim, eu acho que um dos papéis desse curso é convencer vocês de que não existe nenhum problema conhecido com os fundamentos da mecânica quântica, tá? Num certo sentido, um dos papéis desse curso é um papel psicológico, de fazer vocês aceitarem, entenderem que o mundo é da forma como ele parece ser, de acordo com a mecânica quântica, e que está tudo bem, que não tem nenhum... Que assim, a gente não está cometendo nenhuma gafe, nenhum erro estúpido, óbvio, entendeu? Então, para todo mundo sair daqui, de fato, discutir os fundamentos, não só fazer conta. Assim. A gente quer entender por que a gente é forçado a essa visão de mundo, ao invés de mecânica clássica, por exemplo. E se acostumar com isso, né? E aceitar numa boa, assim. Então, a gente tem que discutir isso também, essas questões de fundamentos. Então, se vocês tiverem questões sobre isso, tragam para a gente discutir, porque é importante. Mais dúvidas, gente? Bom, gente, se ninguém tem dúvida, era isso que eu tinha para fazer hoje, era discutir os postulados. Acho que foi produtivo. E aí, na semana que vem, a gente volta com mais matéria. Tchau, professor. Melhoras. Obrigado pela aula, Thiago.